Senhor presidente, deputado Sadi Noel, senhoras e senhores deputados. Primeiro, lembrando os nossos antepassados portugueses, alvíceras, o deputado federal Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara. Evidentemente, também lembrando a nossa história, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Ah lá, libertas que será amém. Bom, mas é uma notícia importante, fruto da pressão social. Fruto da pressão social. Para ficar muito claro que, independente das divergências político-ideológicas que possam haver nessa casa, verifico que a maioria dos senhores parlamentares tinham plena consciência que ele não poderia mais estar presidindo a Câmara de Deputados. Dito isso, a vida, a Lava Jato, a pressão social e tantos outros fatos ainda determinarão muitas mudanças de rumo no processo político brasileiro. Deputado Waldeck, sei que Vossa Excelência estudou no exterior, especificamente na França. E hoje eu procurei ler como era a questão da corrupção nos 3 países considerados mais transparentes do mundo: Dinamarca, Suécia e Nova Zelândia. Nova Zelândia, deputado Paulo Ramos, né? Que está sempre muito oculta pela força, pela pujança da África do Sul. Eu vou me ater ao exemplo aqui da Dinamarca, deputado Waldeck. Lá tem um setor que cuida especificamente do combate à corrupção. É como fosse aqui algo similar ao nosso Ministério Público. E lá foi perguntado a esse cidadão por que na Dinamarca os casos de corrupção eram tão poucos. E ele afirmava o seguinte: porque aqui o povo tem um nível altíssimo de educação escolar. Segundo, há uma distribuição de renda profundamente equilibrada. E a cultura do povo é de acompanhar também de perto a vida dos seus políticos e mandatários. Veja que coisa importante que está sendo dita. E, ao mesmo tempo, o entrevistador pergunta a ele qual foi o último grande caso de corrupção que ele tinha registrado e trabalhado. E ele falou assim: tem uns 10 anos, um político foi pego levando uma propina numa obra pública. Foi julgado e condenado a 3 anos de cadeia. Aí o repórter pergunta a ele:
Mas não há uma leniência, somente 3 anos de cadeia. E ele disse o seguinte: aqui na Dinamarca, há leniência com qualquer tipo de crime, porque aqui se acredita que quem recupera o criminoso é a sociedade, não é a cadeia. Então, o processo de recuperação do criminoso para a sociedade aqui é imensa, e as penas são muito leves. E a reincidência no crime também é muito pequena. E dito a ele: mas um político, se a justiça custar a processá-lo, o que acontece com ele? A sociedade reage fortemente. A sociedade reage fortemente. Se ele se contaminou, jamais será reeleito. E se tiver no exercício do mandato, por pressão da sociedade, renunciará. Então, eu achei que isto era um exemplo da Dinamarca, guardadas as devidas proporções, de tamanho de país, história, etc., absolutamente significativo, porque um dos fatores fundamentais, né, fora ter Ministério Público, transparência, etc., era um excelente projeto de educação, praticamente com toda a população tendo curso de nível superior e uma equidade social com a distribuição de renda. Então, foi um fato que eu achei relevante, porque li pela manhã, e agora, por volta das 14 horas, verifiquei, né, esse fato importante, né, porque era desejado por todos, da renúncia do presidente da Câmara Federal. E boto, né, exatamente nas mãos da sociedade, né, esta renúncia, porque foi a sociedade, de todas as matizes ideológicas, que assim o desejou. Não queria aqui deixar esse registro. Como ainda não li, comecei pela Dinamarca, os modelos da Nova Zelândia e da Suécia, deixarei para comentar esses 2 modelos a posteriori. Porque tem aqui uma grande preocupação sobre o nosso dia seguinte. A gente tem tanta coisa, mas tanta coisa, que precisa ser mudada no nosso país, e inclusive, nós mesmos, muita mudança precisa acontecer para que esse processo avance. Está se dando um passo inédito, no meu entendimento, na nossa história política brasileira. Mas é necessário que, de fato, se avance mais ainda. É necessário, deputado Eliomar Coelho, e sei que Vossa Excelência apoia integralmente, que o Congresso Nacional aprove as 10 medidas propostas pelo Ministério Público, as 10 medidas de combate à corrupção. Eu acho que será outro passo importante. Deputado Jânio Mendes, por favor. Deputado Luiz Paulo, não quero cortar o raciocínio de Vossa Excelência, como Vossa Excelência foi um dos deputados que levantou a questão aqui, acabo de receber mensagem do deputado Edson Albertassi, confirmando a agenda com a Comissão de Deputados, com o governador Francisco Dornelles, em exercício, quarta-feira, 16h30, para tratar do tema. Mas comunica ao nosso líder, deputado Albertassi, quarta-feira, 16h30, tem plenário.
E é bom que o governador esteja com um cheque de 45 milhões assinado. Porque senão, para empurrar com a barriga, não adianta, né? Porque, quarta-feira está longe desta quinta-feira. Eu imaginava que ele fosse nos receber hoje ou, no máximo, amanhã. Né? Mas quarta-feira é um dia longevo para tamanho da crise que se vive. Já demonstrou a pouca sensibilidade para perceber o tamanho da crise social. Então, acho que devemos fazer, deputado Jânio Mendes, um apelo ao deputado Edson Bertazzi para ver se antecipa essa audiência para amanhã. Porque quarta-feira tem muito tempo, vai haver uma pauta, seguramente, essa semana que vem, bastante intensa, depois da apreciação dos 100 vetos na segunda-feira, né? E, enfim, acho que a dramaticidade do caso é tão grande que merece essa audiência ser acelerada. Por favor, deputado Jânio. Perfeito, deputado Luiz Paulo. A princípio está confirmada quarta-feira, 16h30, e vou transmitir o apelo de Vossa Excelência, concordando com o seu apelo para que possamos evitar esforços no sentido de antecipar essa audiência. Muito obrigado, deputado Jânio Mendes. E sexta-feira, geralmente, o Palácio tem um dia mais calmo, né? É um dia muito melhor, não tem plenário. Enfim, senhor presidente, não vou continuar, porque eu já perdi totalmente o controle do tempo. Eu agradeço a Vossa Excelência.